Olá, meus caros, tudo bem? Meus tesouros, hoje eu escolhi um tema que se chama eletrólise. Eletrólise é uma parte que tu estuda dentro da eletroquímica. Geralmente a gente começa vendo pilha, aí a gente aprende todo o funcionamento daquele processo da pilha, que é um processo espontâneo, que eu já vou te avisar que muitas questões tu vai encontrar a pilha sendo chamada de célula galvânica, às vezes até de célula eletroquímica, mas aí você tem a pilha. E aí você vem comigo e já percebe o seguinte: todas as vezes você pensa da seguinte maneira: quando você tem uma reação química que, ao ocorrer, promove uma corrente elétrica, você tem exatamente ali uma pilha. Professor, é a mesma coisa que uma bateria? Cara. Pilha, bateria são células geradoras de corrente. E aí você tem um processo químico. Por isso que você sempre vai ver na eletroquímica dizer que a pilha é a energia química vinda da reação, né? Convertendo-se a energia elétrica, por conta que ela promove a corrente elétrica. E aqui vai um adendo para ti. Por favor, presta atenção. Corrente elétrica é um fluxo de elétrons, cara. É um fluxo de elétrons. Então entenda que o elétron ele já existe. Tu aprendeu na atomística. O átomo tem um núcleo, tem uma eletrosfera. A eletrosfera é onde os elétrons ficam nos orbitais girando em torno do... Os elétrons já estão no átomo. Então os elétrons já compõem a matéria. O que a corrente elétrica caracteriza é apenas o fluxo desses elétrons. Então, quando você tem uma reação química que se encaixa naquela definição que tu chama de reação redox, e aí você tem alguém sofrendo oxidação, perdendo elétron, e alguém, consequentemente, ganhando os elétrons, sofrendo redução, você tem uma transferência de elétrons, um fluxo de elétrons. Um perde, oxida, o outro ganha, reduz. E esse fluxo de elétrons é a corrente elétrica. Isso é a pilha. Se caso você tiver uma corrente elétrica promovendo uma reação química, aí você já está entendendo, não apenas pelo sentido das setas, né? Mas você está entendendo que é literalmente o inverso do fenômeno que eu havia descrito antes. Você precisou da corrente, então você precisou da energia elétrica para promover a energia química, para promover a reação química. Então, já nesse caso, aí sim você vai ter a famosa eletrólise, que é o foco desse nosso vídeo, e que, vamos lá, seria o processo inverso. Só que o que você está acostumado a ouvir em todas as aulas sobre esse assunto? A eletrólise é o inverso da pilha. Aí o aluno que já não gosta de química e veio para cá para quimicamente aprender, vai pensar que, professor, então se eu aprender pilha, a eletrólise é só trocar. Pessoal, a única coisa que será infalível nessa caracterização do inverso que é descrito é o sentido dos elétrons. Porque é uma coisa que vocês não podem esquecer. Sempre que nós trazemos a palavra pilha, e aí eu vou repetir mais uma vez, você pode encontrar a pilha sendo chamada de célula galvânica, célula eletroquímica, mas sempre que você encontrar uma pilha, você vai estar diante de um processo que é espontâneo. Pessoal, se o processo é espontâneo, quer dizer que ele acontece de acordo com o que lhe é favorável. É por isso que nas questões que envolvem pilha, vocês têm os dados dos potenciais, porque o potencial olha só, quando alguém diz para ti assim, rapaz, você tem potencial, e eu estou te dizendo isso, tá? Você tem potencial. Querido, se você tem potencial, basta que você deixe-o desabrochar, se expor, traduzir-se em ação. Então, entenda, se o material tem um potencial para oxidar, ele vai oxidar. O potencial que é dado com aquela letrinha E, né, o epsilon, ele é exatamente a medida da tendência daquele elemento, daquele material sofrer aquele processo, no caso da oxidação ou da redução. Então, quem tiver o maior potencial, filho, vai seguir aquele potencial. Por isso que o processo é espontâneo. Por isso que quando você caracteriza uma pilha e faz os cálculos, aquela famosa DDP, que algumas vezes vai aparecer para você com o nome de força eletromotriz, será uma DDP positiva, maior do que zero, porque seguiu o processo espontâneo, a característica de cada material. Quando você está diante da eletrólise,
Aí muita gente se engancha e alega ter dificuldade na compreensão por conta que, primeiro detalhe, a eletrólise é um processo não espontâneo. Então a primeira coisa que vem na cabeça de vocês quando estão estudando é exatamente o quê? Então ela não deveria acontecer. Perfeito. Ela não deveria acontecer se ela não fosse forçada a tal. Então esse é um detalhe. Ó. Quando a gente tem um esquema geral da eletrólise, e aqui eu vou logo fazer um paralelo, tá? Presta atenção. Geralmente o aluno tem muita dificuldade de interpretar, de reconhecer na questão qual o raciocínio que ele terá de aplicar ali. Pessoal, entenda uma coisa, tesouros, olha só. Geralmente, quando você tem uma questão sobre pilha, ela se faz de dois modelos, por favor. Ou ela bota dois recipientes separados, distintos, cada um desses recipientes com uma placa, cada um desses recipientes com uma parte líquida. Aí você tem o fio conectando as placas e você tem uma ponte salina conectando as partes líquidas, as soluções. Essa é uma característica da pilha. Outra possibilidade também para a pilha seria em um mesmo recipiente, portanto, em uma mesma solução, você ter as duas placas mergulhadas. Então, pareceria com esse desenho aqui. Entretanto, você mesmo assim não poderá confundir com o esquema da eletrólise, porque caso fosse uma pilha, você teria um divisor aqui. Ó. Esse divisor apareceria para vocês nos textos com o nome de membrana porosa, parede porosa, membrana semipermeável, o que for. Estaria ali fazendo o papel da ponte salina, o equilíbrio das cargas nas soluções. Então, se tu vê um esquema que é um recipiente só, as duas placas mergulhadas, em um mesmo líquido e que não tem essa divisória central, você já está desconfiando de eletrólise. Primeiro ponto que pode te ajudar. Segundo detalhe, a eletrólise, muito costumeiramente, não sempre, terão questões que vão ser distintas nesse sentido, mas muito costumeiramente, a eletrólise ocorrerá com as duas plaquinhas do mesmo material. Ou seja, a eletrólise não depende da famosa diferença de potencial. A tal da DDP, pessoal, não depende. Por quê? Porque ela não é espontânea. Se ela não é espontânea, ela precisa ser forçada para que a energia elétrica se converta à energia química. Aí então você vai ver que para se ter a tal da eletrólise, você terá um fio que comunicará, que conectará as duas barrinhas, as duas placas. Mas o detalhe, diferentemente da pilha, esse fio tem um gerador, esse fio tem uma bateria, esse fio tem uma pilha. Por isso que você vê em algumas questões mais tradicionais, mais carregadas de conteúdo, o desenho de dois recipientes nos quais ocorre a eletrólise, conectados a dois recipientes no qual está ocorrendo uma pilha. Porque a pilha está gerando a corrente que será utilizada pelo aquele outro sistema para realizar a reação. Porque essa reação não era espontânea. E, obviamente, pessoal, que se ela não é espontânea, caso eu precisasse, a DDP seria negativa. Professor, e se a DDP fosse zero? Bom, se a DDP fosse zero, estaríamos no estado de equilíbrio, que é o nome e a situação que a gente diz para quando a bateria ou a pilha descarregou. Ela atingiu o equilíbrio. E aí lembra que equilíbrio não é o fim da reação. Por isso que você tem as tais baterias recarregáveis, as pilhas recarregáveis. Mas volta. Quando a gente trata de eletrólise, então, olha só, nós podemos ter duas barras iguais, então é um critério que me identifica de cara que é uma eletrólise. Nós temos as duas barras mergulhadas em um mesmo líquido e sem uma divisória no meio, segundo ponto. E o terceiro e principal, no filtro tem um gerador. Muito cuidado para aquele pessoal que já olhou para a figura, já viu o desenho, viu um quadradinho lá no fio. Pessoal, se você ler que aquele quadradinho é um amperímetro ou um voltímetro, não entenda que é um gerador. Amperímetro mede a corrente, voltímetro mede a voltagem, a DDP. Então eles estão ali como meros aparelhos de medida. Eles não são geradores. O que o gerador faz? Me perdoe a obviedade da coisa, mas o que o gerador faz? Gera. Mas, por favor, não vai dizer que ele gera elétron, não. Lembre-se, na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo apenas se transforma. Então, o que o gerador faz, querido? Ele apenas gera o fluxo. Os elétrons já estão nos átomos. Só que o gerador faz assim, ó. Eletrinho, vem cá.
e carrega, filho. Ou seja, o gerador gera o fluxo, o gerador gera a corrente, ele não gera os elétrons. Agora, você aprendeu já que o tracinho grande que representa o gerador é o polo positivo. O tracinho pequeno que representa o gerador é o polo negativo. E aí o que tu vai saber? Se é dessa forma, obrigatoriamente, então olha o que eu estou dizendo, que não tem exceção, a plaquinha que está ligada ao polo positivo do gerador é o polo positivo da célula. E, por sua vez, a plaquinha que está ligada ao polo negativo do gerador será o polo negativo da célula. Aí, entenda, eu te disse que quando tu ouviu qualquer pessoa falar, a pilha é o inverso da eletrólise, a eletrólise é o inverso da pilha, e tu tentou resumir tua vida aprendendo um para fazer o outro totalmente ao contrário, você comete um erro. Por quê? Porque, como eu te avisei agora há pouco, a única coisa que a eletrólise tem, literalmente ao pé da letra, em relação inversa à pilha, é o fluxo dos elétrons. É o sentido do fluxo dos elétrons. Pessoal, pilha é espontânea. Pois me responde uma coisa. Espontaneamente, o elétron, que é uma partícula com carga negativa, espontaneamente, tu acha que ele quer ir para onde? Para o positivo, que é o que o atrai. Os opostos se atraem. Ei, se a eletrólise, então, é um processo não espontâneo, o que caracterizaria a não espontaneidade desse movimento dos elétrons? Lógico, né? É ele ir para o polo negativo. E aí é exatamente nesse ponto que você tem o inverso entre pilha e eletrólise. Na eletrólise, os elétrons, eles fluem do polo positivo para o polo negativo. Portanto, você percebe o seguinte, lá no polo positivo, de onde os elétrons estão saindo, ocorre a oxidação, que é o nome técnico que a gente dá para quê? Para perda de elétrons, né? E, consequentemente, como os elétrons estão vindo para o polo negativo, é nele onde está ocorrendo a redução, que é o nome técnico para característica do ganho de elétrons. E aí, pessoal, uma coisa é que a eletroquímica como um todo não muda. Seja na pilha ou na eletrólise, onde ocorre redução, você vai chamar de cátodo ou catodo, como você preferir. E onde ocorre oxidação é o ânodo ou anodo. Entenda que isso nunca se inverte. Por isso que eu fiz de cores diferentes. Olha só, o que inverte da pilha para a eletrólise é o sinal dos polos. Porque na pilha, que é o processo espontâneo, os elétrons saem do negativo e vão para o positivo. Então, é no positivo da pilha que ocorre a redução. Mas como a nossa aula é de eletrólise, tu vai atentar para isso. O que a eletrólise tem de distinta? Por ela ser não espontânea, o movimento dos elétrons vai seguir o sentido contrário, ou seja, do positivo para o negativo. E, consequentemente, por ser no polo negativo que os elétrons estão chegando, é onde ocorre a redução. Mas a redução é sempre no cátodo. Pode ser pilha ou pode ser eletrólise. Redução sempre no cátodo. Oxidação sempre no ânodo. Isso não muda. Tá? Tem várias formas de tu associar para lembrar, né? Vogal, vogal, ânodo, oxidação. Consoante, consoante, cátodo, redução. Ou tem gente que faz CRAO, C-R-A-O, cátodo, redução, ânodo, oxidação, porque isso não muda. Tanto na pilha quanto na eletrólise. É assim que se faz. O que muda é apenas o sinal do polo. Bom, e aí o detalhe? Nós temos a parte líquida. Pessoal, é nessa parte líquida que a gente vai ter os tipos de eletrólise. Olha só, quando a gente fala de eletrólise, nós temos fundamentalmente dois tipos. O que vier além disso são apenas especificidades de pontos desses tipos. Veja, nós temos a chamada eletrólise ígnea e nós temos a eletrólise aquosa. Desculpa se eu vou ser muito óbvio, tá? Mas todo aprendizado é assim. Aquosa é porque tem água. Resumidamente, tu pode dizer que ígnea é quando não tem. Ígnea é quando não tem. Mas sabe por quê? Ígnea, pessoal, vem do latim ignus, que quer dizer fogo, calor, aquecimento. Porque na ígnea, tu vai ter um composto iônico fundido. Esqueça o N não, pelo amor de Deus. Querido,
O composto iônico, tu aprendeu que ele tem altos pontos de fusão e ebulição. Então eu precisei de um alto calor, de um alto aquecimento, para poder promover a fusão dele e ele compor a parte líquida. Então, a gente já sabe que essa parte líquida pode ser um composto iônico que se encontra no estado líquido, ou, isso aqui caracterizará a eletrólise ígnea, ou uma solução aquosa eletrolítica. Lembra lá do estudo das soluções. Eletrolítica quer dizer que conduz eletricidade. E qual é a condição para haver condução? Que existam íons solvatados, dissolvidos. Então, ou você tem um composto iônico líquido, ou você tem um composto iônico, um sal qualquer, dissolvido, né, ou um ácido, mas desde que existam íons aqui no meio. Porque eu preciso da existência desses íons para haver condução, que é o que vai se caracterizar aqui pelo fluxo dos elétrons. Agora, vem as particularidades. Meus caros, esse esquema geral pode, inclusive, ser abordado para vocês com a seguinte coisa. Esses eletrodos, ó, essas plaquinhas que aqui se encontram e que vão ser, portanto, denominadas eletrodos, muito cuidado, tá? Porque aqui a gente tem situações que distinguem uma questão de nível fácil, médio ou difícil. Repara, os eletrodos, eles podem ser inertes. E aí, por favor, vamos ser óbvios. O que significa o termo? Que não reagem, né? Quando se tratar de eletrodos inertes, eu vou ser muito realista com vocês. A questão vai usar platina ou carbono na forma de grafite. Professor, mas se eles forem inertes, eles estão lá fazendo o quê? Pois é, pessoal. Platina é um metal, então é sólida. Grafite é uma barrinha que todo mundo já usou, né? O que está lá no lápis, é o que nos permite escrever. Então, ambos são bons condutores. Eles estão lá somente para conduzir, somente para fechar o circuito. Ou os eletrodos podem ser ativos. Quando eles forem ativos, pessoal, em geral, serão metais e estarão lá com um intuito. Qual? Participar do processo. O que acontece é, quando eu tiver os ativos, vou repetir, tá? Para que você possa parar o vídeo e anotar. Em geral, são metais. Aí, como todo e qualquer metal, tende a oxidar, filho. Então, presta atenção, tesourinho da minha vida, presta atenção. Se eu colocar os eletrodos ativos, o polo positivo, que é o ânodo, que é onde ocorre a oxidação, o negocinho vai se deteriorar, vai ser corroído. Isso vai parecer com a pilha. É assim, pessoal, que a gente faz o processo de banhar a ouro um material. Se eu quero pegar um objeto e quero formar uma cobertura, né? Gerar uma cobertura de ouro, uma camada que cubra o objeto com ouro, eu vou colocar o ouro no polo positivo, vou colocar uma solução aquosa de um sal de íons ouro aqui na solução, na parte líquida, e vou colocar o objeto que eu queira recobrir, no polo negativo. E esse é o padrão. Sempre que você quiser cobrir com um material qualquer, você coloca aquele material no polo positivo e ou na solução e coloca o objeto que você quer cobrir no polo negativo. É assim que você faz, inclusive, para, por exemplo, o processo de purificar o cobre. Coloca uma barra de cobre puro no polo negativo, coloca uma barra de cobre impuro, que tem outros metais, no polo positivo, e coloca uma solução, por exemplo, de sulfato de cobre. Eu vou ter íons cobre aqui. Então, eu vou promover a oxidação do cobre da barra. Essa oxidação vai fazer com que o cobre iônico caia na solução e, posteriormente, seja reduzido. Aí eu vou ter uma formação aqui de mais cobre puro, e aquele resíduo, aquelas impurezas que estavam na barra de cobre impuro, ficarão depositadas no fundo do frasco,
que é o que a gente tecnicamente vai chamar de lama anódica. Lama anódica, a lama, o resíduo extraído do ânodo. Essa lama anódica muitas vezes tem até valor comercial, então ela pode ser reutilizada para venda, tá? Então, quando se trata de eletrodos ativos, a gente tem que lembrar que, pelo fato dos metais tenderem a oxidar, aquela barrinha do metal vai oxidar. Caso os eletrodos sejam inertes, a reação, seja ela catódica ou anódica, vão ocorrer só nos íons. E aí, para encerrar, se nós tivermos um composto iônico fundido, pessoal, nós teremos, obviamente, o cátion e o ânion. No caso da solução aquosa eletrolítica, aí nós teremos, além do cátion e do ânion provenientes do soluto, já que é uma solução, né? Nós teremos o simbolicamente representado por H+, da água, e o OH- também proveniente da água. Então, nós teremos o cátion proveniente do soluto e nós teremos também o H+. Professor, mas H+ não é cátion? Então, por que você está especificando? Porque o H+ é proveniente da água. Ah, então você está querendo me dizer que se aqui for uma solução ácida, eu vou ter H+ e H+? Exatamente. E vou ter o ânion proveniente do soluto e proveniente da água, eu vou ter o OH-, o íon hidroxila. Quando, então, os íons positivos forem atraídos pelo polo negativo e os íons negativos forem atraídos pelo polo positivo, é assim que você vai ter. Agora, o que tu vai lembrar? Pessoal, a eletrólise, se eu fosse resumir o processo eletrolítico na maneira técnica do que a gente está falando aqui, eu poderia dizer para vocês que a eletrólise promove a descarga dos íons. Ei, se você guardar isso aqui na sua memória, você vai sempre lembrar o mecanismo, o raciocínio para a resolução da questão. Porque entenda, pessoal, o cátion, seja ele na eletrólise ígnea ou na aquosa, o cátion tem carga positiva. Como é que ele adquiriu essa carga? Porque o átomo neutro que deu origem perdeu elétrons e ele ficou com a carga positiva. Se eu quero descarregar, pessoal, se eu quero descarregar, quer dizer que eu quero tirar a carga daquele negócio. Se a carga dele é positiva, como é que eu vou fazer para que ele perca essa carga? Eu vou dar elétrons a ele, porque é o eletronegativo. Então quer dizer que o cátion, seja na ígnea ou seja na aquosa, o cátion sempre está indo para o polo negativo e, consequentemente, sempre estará sofrendo redução, ganhando elétron para poder zerar a carga. E o ânion? Ora, o ânion tem carga negativa. Por quê? Porque ele foi formado por meio do ganho de elétrons pelo átomo neutro que o deu origem. Então, como é que eu faço para descarregá-lo? Eu tiro os elétrons que ele ganhou. Então ele vai sofrer a oxidação, até porque o ânion tem carga negativa, vem para o polo positivo, que é onde tem a oxidação. E aí os elétrons vão fluir por meio da barra, o fio e assim, consequentemente, todo o processo. Então o que eu quero deixar registrado para ti? Eletrólise tem esse esquema geral que não vai fugir disso nunca. Agora, eu posso ter eletrodos inertes, que serão meros condutores, platina ou grafite, que vão apenas fechar o circuito. Por quê? Toda a reação vai acontecer com os íons que estão aqui. Íons estes que poderão vir apenas do composto iônico, caso seja eletrólise ígnea, ou do composto iônico, né, do composto ionizável, se for um ácido, por exemplo, ou do composto iônico, se for um sal ou uma base de arrenos, e também o H+, e o OH-, que é como a gente apresenta simplificadamente a ionização da água. Esses íons, caso seja solução aquosa, irão competir entre si para quem tiver mais facilidade de descarregar. Essa sequência segue um padrão. Elementos do grupo 1 descarregam menos do que os elementos do grupo 2, os metais alcalinos terrosos. Depois vem o H+, e por último, depois vem o alumínio, a L3+, depois o H+, e por último os demais íons positivos. Então, é uma sequência crescente aí. Grupo 1, grupo 2, íon alumínio, hidrogênio, né, H+, e os outros. E para os ânions, o padrão é que os não oxigenados,
acrescenta também o F-, que é o único... acrescenta também o HSO4-, o bisulfato, que é o único oxigenado da história. Então vamos lá. Para os ânions não oxigenados e bisulfato, HSO4-, descarregam mais fácil do que a hidroxila. E a hidroxila descarrega mais fácil do que os oxigenados e, além dos oxigenados, o fluoreto. Tu acrescenta que aí é o único não oxigenado dessa sequência. Mas então, dependendo dessa facilidade de descarga, você vai ter aquela descarga acontecendo. Como sempre, o cátion ou o H+, qual deles for descarregar, vai se dar por redução, e o ânion ou o OH-, qual deles for descarregar, vai se dar por oxidação. Você tem então os dois processos, e o que não participar efetivamente permanece em solução. Então, por exemplo, no Enem apareceu uma questão em que ele dizia, na eletrólise aquosa do cloreto de sódio. Então eu tenho água e NaCl. Quando dissociar o NaCl, Na e Cl-, a água, H+ e OH-. Entre o Na e o H+, quem descarrega? O H+, então gera gás hidrogênio. Entre o Cl-, que é não oxigenado, e a hidroxila, quem descarrega mais fácil? Cl-, que é não oxigenado. Então formou o gás cloro. O que não descarregou? Dentre os cátions, não descarregou o Na. Dentre os ânions, não descarregou a hidroxila. Então eu posso dizer que resultou numa solução com caráter alcalino, caráter básico, porque o que tem ali na solução é o que corresponderia a hidróxido de sódio. E assim, pessoal, tu tem um esquema geral para toda e qualquer situação de eletrólise. Então, quando se aborda o aspecto qualitativo do processo eletrolítico, é isso que tu tem que ter em mente, inclusive num paralelo que a gente fez aqui desde o início do vídeo, da eletrólise com a pilha, tá? Então, rever esse vídeo aqui 1523 vezes se for necessário, mas entende, porque as questões de eletrólise são claras, diretas, leu, sabe a resposta. Presta atenção, bons estudos, fiquem com Deus e até a próxima.